Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Há 22 anos, essa data foi instituída no calendário e na legislação nacional. Reforça a causa e engaja diversos atores em prol do cuidado e da defesa do direito ao desenvolvimento saudável e protegido de crianças e adolescentes. Neste dia, lá em 1973, uma menina de 8 anos de idade teve seus direitos violados, foi assassinada em um caso de abuso sexual em Vitória, capital do Espírito Santo. O caso ficou na impunidade, uma mobilização grande aconteceu e a gente sabe que esse não é um caso isolado. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes são vítimas de abuso, são vítimas de estupro e se calam e não confiam em alguém para falar, ou quando falam, são desacreditadas. Quem tem autonomia para falar sobre esse assunto é essa que está aqui ao meu lado, minha gente, advogada, professora de Direito da Criança e Adolescente, a Antonina Galotti. Eu já vou fazer a pergunta aqui, te dou boa noite na sequência. Eu queria que você falasse para a gente da importância dessa data. E agora sim, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos vocês que nos assistem aqui no Cidade Alerta. Exatamente, é um dia de muita mobilização, né, no país. Embora essa mobilização tenha que transcorrer ao longo de todo o ano, hoje é um dia importante para sensibilizar. A gente, na verdade, chama Maio Laranja, né? Para sensibilizar dos perigos, dos riscos, dos impactos, né? E trabalhar com a prevenção ao abuso e à violência sexual. Então, eu achei muito interessante que você colocou ali, a Aracélia, ela completaria agora 50 anos no próximo ano, e ela foi brutalmente assassinada, ela foi espancada, e o seu corpo foi colocado num terreno ao lado de um hospital infantil encontrado por crianças. Então, esse caso é um caso muito triste e que ficou impune, porque o corpo dela foi enterrado 3 anos depois e, na verdade, na prática, o processo foi arquivado e os culpados ficaram impunes. Então, é um caso realmente que foi muito triste para a nossa história e aí toda a mobilização nasceu a partir dessa situação. Existe uma distorção que permite, muitas vezes, a defesa deste homem, deste abusador. Dizem que a criança é lúdica, que pode estar inventando alguma coisa, se diz que ela se atrapalhou. Muitas falas são ditas no sentido de desacreditar essa criança. E aqui no bastidor, antes da gente começar, você estava me explicando, Mariana, é crime você ouvir um relato de uma criança e você de repente não dar ouvidos, desacreditar, não fazer a denúncia. Eu queria que você explicasse isso e para quem está nos assistindo, saber até como lidar com essa primeira escuta, com esse primeiro relato, porque é muito complicado, né? Exatamente, Mariana. Esse é um problema nevrálgico, né? Diante dessa situação, que já é uma situação extremamente grave, a violência sexual é algo que marca a alma de uma criança ou de um adolescente. E essa questão do desacreditar e de duvidar ou de invadir demais a privacidade, né? Essas questões podem revitimizar a criança. E o que é isso? É você submeter a criança a processos desnecessários, processos que possam fazer reviver aquela dor e tornar aquele problema ainda mais agravado. Então, isso se deve à cultura machista que nós temos, de achar que a criança consentiu, que achou que ela permitiu, se ela não contou é porque estava gostando. Já vimos casos assim, infelizmente, como recentemente na própria cidade de Araceli, no Espírito Santo, né? Quando uma garota foi estuprada pelo tio, engravidou e houve polêmica na sociedade acerca da vontade dela de ter ou não denunciado, quando na verdade se trata de uma criança de 10 anos. Então, além dessas questões relacionadas à cultura machista da sociedade, onde a culpa é da mulher e por tabela da menina, porque abuso sexual acontece muito mais, algo em torno de 80% dos casos em meninas, ocorre em
pessoas do gênero feminino, né? Além da preocupação em acolher essa oitiva, essa escuta, como você muito bem colocou, de forma especializada, de forma articulada, capacitada, adstrita ao que é necessário naquele momento, para que as providências sejam desencadeadas em rede, porque todo o trabalho e o atendimento é em rede. São os equipamentos que estão aptos a isso. Então, essa falta de capacitação, de fomento ao conhecimento gera um crime. Inclusive, foi atualizada a lei de abuso de autoridade recentemente, agora em março, tipificando no artigo 15 o crime de violência institucional, que é justamente quando um servidor público ou qualquer agente que é responsável por desenvolver aquela tarefa, seja ele diretamente ou terceirizado, ele possa submeter a qualquer vítima de um crime ou uma testemunha a uma situação que possa fazer desnecessariamente com que ela reviva aquele processo. Eu queria falar com você também em relação à escola. A gente sabe que a educação tem uma responsabilidade familiar, né? A gente sempre traz, né, a importância dos pais em todo esse processo de educação, mas a escola também tem essa participação. E muitas vezes a escola é o refúgio da criança, onde ela está sofrendo algum tipo de abuso, ela acha que talvez a mãe não vai acreditar, ou a avózinha não vai acreditar, então ela vai e conta para um professor. E aí esse professor fala, eu devo falar com a família. Mas se ela confiou a mim, como é que eu falo com a família? Nesse caso, professora, o que esse professor deve fazer? Existe hoje aqui no nosso estado, no sentido de capacitar esses professores para essa escuta? Mariana, você tocou agora num ponto que eu considero um dos mais importantes. Sabe por quê? Porque a violência sexual, e em especial o abuso sexual, ele ocorre em sua grande maioria em casa. Eu vou trazer até um dado para que os nossos telespectadores tenham essa noção, né? Foi feita uma pesquisa recentemente, em 2021, em parceria com a Unicef, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública pesquisou ao longo de 4 anos quantas vítimas de estupro de vulnerável nós temos no Brasil. É algo em torno de 180 mil. E 1/3 dessa quantidade é de crianças até 10 anos. E vou dizer mais, 72% dos crimes ocorreram dentro do âmbito familiar ou numa moradia próxima de um agressor, alguém muito próximo à família. Então, isso traz a importância da escola, porque conhecimento é poder, né? É na escola que ela desenvolve esse elo de confiança, é na escola que ela desenvolve, que ela tem um espaço de fala, de escuta com aquela professora que ela confia, né? E é dever do estabelecimento, está lá no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que os estabelecimentos de ensino de saúde têm a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar e às autoridades qualquer suspeita de violência contra a criança e adolescente. Agora, atenção, essa escuta tem que ser muito qualificada, porque é justamente para que os professores que essa revelação espontânea ela pode acontecer em qualquer espaço que ela tenha confiança. Então, as pessoas têm que estar realmente preparadas para fazer uma escuta dentro de limites, dentro de um padrão, dentro de protocolos, para justamente não gerar essa revitimização. É como eu sempre digo aqui, viu, professora, que a nossa escuta seja uma escuta ativa, transformadora. Eu agradeço imensamente, eu conversei aqui, minha gente, com a advogada e professora de Direito da Criança e do Adolescente, Antonina Galotti. Agora que a gente terminou, vou permitir aqui fazer uma piadinha, porque todas as vezes nas redes sociais vocês ficam dizendo que eu sou a gigante e meus entrevistados são os pequenininhos. Aí, ó, seu Joel Braz, hoje uma mulher aqui do meu tamanho, minha gente. Obrigada. Tá todo mundo aqui dizendo que ela me botou hoje no chinelo. Olha. Obrigada, viu, professora? Muito obrigada pelo convite e posso deixar uma mensagem final ao público? Com certeza. Mães, pais, fiquem muito atentos em quem confiar o seu filho, né? Porque é justamente nessa confiança que a gente pode estar entregando os nossos filhos às pessoas que não estão com boa intenção de cuidá-los. Então, essa mensagem que eu queria deixar. Pronto, muito obrigada, que estejamos atentos. Sabe por que ela está falando isso, gente? Porque agora a gente vai trazer ao vivo, pode ficar aqui comigo rapidinho, eu vou chamar o repórter ao vivo e depois a gente segue.